Olá, meu nome é Fernanda Sartori, eu sou estudante, então, do curso de licenciatura em Pedagogia, aqui do Instituto Federal do campus de Bento Gonçalves. Bom, o meu trabalho ele foi orientado pelo professor doutor Edson Carpes Camargo, e eu trago como tema e título da minha pesquisa Livros didáticos para a educação infantil, um olhar para o neoliberalismo na educação. Bom, para a gente entender de que maneira se norteia a minha pesquisa, é importante entendermos que nós estamos inseridos num contexto e que o contexto que eu trago aqui é um contexto social, econômico, político, ou seja, ele vai abranger todos e se relacionar em todas essas esferas. Hoje, no Brasil, os ideais do utilitarismo, da concorrência como centralidade do comportamento, do sujeito visto como um capital humano, são características presentes em nossa sociedade, né? E essas características, elas fazem parte da lógica neoliberal, né? Da lógica do mercado. Só que o fato dessa lógica ela estar inserida na nossa sociedade, consequentemente, na educação ela também vai estar inserida, né? E o que que isso vai resultar? Numa mercadização do ensino, né? Em que sentido? A concorrência de mercado começa a aparecer também nas e entre as escolas, e nós paramos de buscar escolas pelos saberes que vão ser desenvolvidos nela, mas sim pelo diploma e por quanto aquele diploma vai dar status, então, para o meu currículo, para o mercado de trabalho posteriormente. E desse modo, pensando na maneira que esse sistema, então, ele se coloca na escola, eu vou direcionar os meus estudos para o PNLD 2022, que vem com uma novidade, então ele se estende neste ano para a educação infantil. Então, todos da educação infantil também vão ter a oportunidade de estar utilizando o livro didático. No entanto, né, nós sabemos o quanto a educação infantil é uma etapa que, historicamente, possui práticas voltadas para um viés assistencialista ou para um viés compensatório. E quão tardio foi, né, os estudos voltados para essa etapa, no sentido de respeitar suas especificidades, as suas características, né? Por isso, quando apresentam a possibilidade de utilizar livros didáticos nas escolas públicas, vem uma preocupação com as intencionalidades das propostas e aprendizagens que vão ser desenvolvidas a partir dele. Por isso, por todo o contexto que nós estamos vivendo, né, os ataques à qualidade e oferta do ensino na rede pública, eu me questiono como o neoliberalismo se apresenta nos livros didáticos para a educação infantil vinculados ao PNLD 2022. E qual é o meu objetivo com esse problema de pesquisa, né? É investigar conceitos chaves presentes nas obras didáticas, tomando como referência a invasão neoliberal na educação. Bom, a minha metodologia, né? Como que vai ser esse processo de estudo? O tipo de pesquisa, então, quanto à abordagem, ela é qualitativa, quanto aos objetivos, exploratória, quanto aos procedimentos, é uma análise documental. O material dessa análise são os livros didáticos do PNLD 2022, destinados para pré-escola. Como que vai acontecer essa análise? Vão ser, então, analisadas 3 obras, uma obra de cada editora, e claro, né, constantes da lista de obras aprovadas, para pré-escola, então de crianças pequenas de 4 a 5 anos, considerando o que nessa análise? O contexto, os autores, a autenticidade e confiabilidade do texto, a natureza do texto, a intencionalidade e 4 conceitos chaves que vão ser abordados, né, e analisados, que são infância, criança, engajamento e habilidade. Na busca, então, por relacionar esses conceitos em articulação com os direitos de aprendizagem. Bom, com relação aos dados iniciais, que eu vou estar apresentando aqui na minha pesquisa, eles são de cunho teórico. Por quê? Porque agora eu iniciei o processo de produção de dados da minha pesquisa, e agora que eu vou estar analisando, né, os dados que eu vou produzir. Então, eu vou trazer alguns resultados
que eu vi a partir do processo de construção do meu projeto de pesquisa, ou seja, que foi a partir da construção do referencial teórico do meu trabalho. O primeiro tópico que eu posso estar trazendo aqui é que, historicamente, desde o início, o PNLD, que antigamente era o PLIDEF, foi um programa apresentado com interesses econômicos, políticos e de controle sobre a escola. Por que eu afirmo isso? Um dos argumentos, né, em relação à implementação desse programa era a falta de currículos de boa qualidade nas escolas e a existência de práticas, né, que eram superficiais, fora de contexto e se tornavam muito repetitivas. E isso vinha também para intensificar uma reforma curricular que estava sendo apresentada pelo governo do Fernando Henrique Cardoso, né, de 1995 a 2003. Outro ponto que eu destaco aqui eram os interesses por trás das instituições que financiavam o programa. E uma instituição que eu destaco aqui é o Banco Mundial, que tinha o papel, então, de estar auxiliando na manutenção das relações entre as agências de financiamento para a educação. Então, ele fazia uma mediação, só que essa mediação, ela se dava com condicionantes que estavam privilegiando leis do mercado, né? Então, não é com relação ao quão benéfica aquela agência de financiamento seria para determinada finalidade. Com relação às editoras apresentadas, desde a primeira fase do PNLD, lá em 85, pode-se observar que a lista, né, das que apareciam, né, e as que foram se consolidando no programa e que tinham um lucro maior, elas acabavam, então, eliminando, né, as editoras que eram menores. E eu posso destacar aqui umas que estão há bastante tempo, né, desde essa primeira fase, a FTV, a Moderna, a Saraiva, né, dentre tantas outras. Com relação às obras que foram divulgadas na lista de obras aprovadas, né, para o PNLD 2022, superficialmente, quando eu estava ali, né, analisando as obras que eu iria observar, né, que eu iria realmente analisar, eu percebi o quanto as coleções, elas se apresentam, né, de maneira convidativa para o seu consumo e não em relação aos saberes que vão ser desenvolvidos no recurso, né? Então, era literalmente como se estivesse vendendo uma educação e não apresentando uma perspectiva de educação, né? Nesse sentido que eu trago essa problematização. A respeito das considerações finais. Então, a minha pesquisa ela é fruto de um projeto de conclusão de curso, né? Logo, os resultados iniciais apresentados dão conta da necessidade de ampliarmos o nosso olhar sobre o neoliberalismo frente à inserção dos livros didáticos para a primeira etapa da educação básica. Mas eu destaco aqui o quanto há uma mercadização do ensino e que a mesma ela tem sim intensificado a concorrência no campo escolar e que cada vez mais tem tirado o verdadeiro papel, então, da educação, né? Que é formar cidadãos críticos, responsáveis por seus atos e que conhecem os seus direitos por uma formação individualista e voltada para o mercado. Eu agradeço a atenção de todos. Aqui eu trago um pouco dos referenciais que eu utilizei durante a minha pesquisa até o momento e fico à disposição, então, para dúvidas, comentários, sugestões. Obrigada.